Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 105ª sessão ordinária, em 2 de outubro de 2007. A presidência do senhor vereador Aloysio de Freitas, presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores João Cabral, Patrícia Amorim, Eliomar Coelho, Carlos Bolsonaro, Rubens de Andrade, Jorge Felipe, Agemiro Pimentel, Luiz Antônio Guaraná, Jerominho, Nadinho de Rio das Pedras, Chiquinho Brazão, Romualdo Boaventura, Dr. Jarinho, Rogério Bittar, Dr. Nelson Ferreira, Cláudio Cavalcante, Tereza Berg, Silva Ponte, Aloysio de Freitas, Jorge Pereira, 20, assume a presidência o senhor vereador Aloysio de Freitas, presidente, ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Nelson Ferreira. Encerra a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Jorge Mauro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente em exercício, nobre vereador Luiz Carlos Ramos, presidente desta sessão, deixa eu concluir, nobre vereador líder do governo, Paulo Serrier, presidente Aloysio de Freitas, secretário de Trabalho, Secretaria Habitat, Luiz Humberto, vereador Jorge Felipe e mais vereadores, assessorias. O que me traz aqui é o presidente da minha comissão, nobre vereadora Lília Sá, vem fazendo um trabalho bonito à frente da Comissão de Criança e Adolescente. Mas eu não posso deixar de registrar, enquanto eu vice-presidente, que hoje eu deparei com um fato gravíssimo, o estupro de uma garota de 11 anos no vilarejo de Pavuna, fruto de uma falta de coerência de como nós devemos tratar as crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro que, enquanto parlamentar, eu vou sugerir, nobre vereador Nelson Ferreira, do partido da nobre vereadora Lília Sá, que a gente faça uma diligência, que é assim que fala, para ver o que ocorreu. Não é cabível, na época de hoje, o estupro de uma garota de 11 anos de idade. Isso me chocou. Eu comuniquei aos demais órgãos competentes que podia ser, fui acordado com um pedido de socorro do presidente em exercício da associação do Vilarejo de Pavuna, comuniquei ao novo vereador que atua lá, Alexandre Cerruti, mas isso é preocupante. Preocupante o número de jovens de 11, 12, 13, 14, que hoje que nós fazemos parte dessa CPI, do abuso sexual, que estão desaparecendo. Antigamente desaparecia um número grande de rapazes ou de garotos nessa faixa de idade, hoje é o inverso. A maioria são de garotas. A gente acredita em Deus que não é possível que a punição para alguém que pratica o estupro de uma menina de 11 anos seja uma cadeia e logo ele saia com a liberdade condicional dessas que se vê daí na vida. Eu acho que os juristas deveriam se preocupar na interpretação do rigor da lei, esses crimes que, para mim, o estupro é um crime oriundo.
É gritante. Você que tem uma filha, vê ela ser estrupada, e com isso, nobre vereador, sei que o senhor é uma das pessoas que mais milita no amor ao próximo. O estupro de uma jovem de 11 anos, as consequências que traz dentro de uma família ainda mais carente, que não tem socorro. 11 anos da idade, estruparam uma garota no vilarejo. Não é ali, é perto. Nós somos pais, nós temos filhos, avô. Aonde estamos chegando? Aí eu deparo de novo na televisão com um assalto, que o cara assalta duas senhoras, baleando essas senhoras de 40 e poucos anos. Oh, nós estamos vivendo num país de violência, de amor ao próximo, não existe mais. Agora nós temos que mudar. Fala em tantas mudanças nesse país. Tem que mudar a mudança, o nosso poder judiciário. As penas de quem tira a vida do outro não pode ser uma pena comum, nobre vereador. Quem furta a vida de um cidadão não pode ser julgado, entendeu? Como você está julgando o cara que já praticou um ato que é gritante, que é assaltar o próximo, mas tirar a vida, hoje está se tirando a vida por tirar. Foi duas senhoras, por causa de um carro, que talvez ele não tenha o dinheiro suficiente e nem a quem vender. Essas duas senhoras perderam a vida porque estavam numa rua, acho que era Vigário Geral, não entendo bem, ali pelaquela área, o Cordovil, e foram assaltadas. Antigamente o assalto era à noite, agora é à noite, é de manhã, é de tarde, é de dia. Nós não conseguimos entender tantas mudanças que nós viemos fazendo na lei e a gente não consegue mudar a lei penal nesse país. E com isso, se tira a vida por tirar. Não consigo entender como é que hoje, seja quem for, e olha que eu não fujo, a gente sobe, desce favela, não é verdade? Comunitariamente, passando por bandido, eu não posso deixar, nem me omitir de dizer por que o cara está matando. Se o problema dele era roubar, tirar a vida de uma senhora, se o problema dele era um carro, se o problema era um carro, assaltava o carro, não deu para agora tirar a vida de uma senhora. É porque as penalidades, elas são brandas. Se o cara tivesse a certeza, quando ele tira a vida de uma chefe de família, de uma mãe, que vai deixar uma criança, quando num acidente ele vai para uma troca de tiro e mata um menor, né? Mata uma mãe, deixando essa família órfã, o pai estava desesperado, que pedia por segurança, mas não. Nós estamos nessa casa há vários anos, as pessoas estão aqui, nós vamos vendo que vai morrendo pessoas, morreu vereadores, e a penalidade pela vida é nenhuma. Eu queria fazer esse registro, porque eu faço parte da Comissão da Criança e Adolescente, na qual a nobre vereadora Lilian Sá preside, e nós estamos tratando de abuso sexual e turismo, mas é uma questão polêmica, porque nós vimos o cara ser solto, sair rindo, quando ele disse que ele tinha uma casa, né, acho que em São Paulo, que o dinheiro que ele arrecadava dava para ele andar até numa Mercedes. Então a gente tem que parar de demagogia, e dentro da lei, e mudar os regimentos, mudar. O que me deixa meio triste é que tem questões. Eu vinha uma vez conversando com a minha assessoria, numa das reuniões que nós fizemos, e nós chegamos a uma grande conclusão. O cara é vereador, mas existem questões de segurança que não cabem a nós. Mas nós, dentro da cidade do Rio de Janeiro, deparamos com essa violência todos os dias e ficamos de mão atada. O que um vereador
pode dizer para uma mãe que teve a filha estrupada? Que ele vai iluminar, que ele vai fazer daquele terreno que estava ali uma área de lazer, entendeu? Vai dar mais um outro tratamento à comunidade. É o que nós podemos fazer, mas é a segurança. Tu vê ruas urbanizadas sem nada e essa violência chegou a nos tomar durante o dia. Antigamente o assalto tinha hora, agora não tem mais hora. Antigamente as pessoas te assaltavam, levavam a sua caneta, a sua carteira, agora tiram a sua vida. E isso não se muda de maneira nenhuma, entendeu? O judiciário não consegue tomar providência para mudar o Código Penal. Tem que ter uma regra para ser penalizada quem tira, por exemplo, uma vida de uma mãe, quem atira em duas senhoras para tomar um carro, quem arrasta uma criança. Então, essas impunidades é que faz com que a gente, parlamentar, fique atado. E questões menos fundamentais se movimentam para se mudar, para penalizar o cidadão de bem, né? Todas as medidas que nós podemos tomar para penalizar o cidadão de bem, nós tomamos com rigor, dentro da lei, cobranças, e nós estamos vivendo num país que há séculos não se muda essa ação judicial e ação penal na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Então, isso me entristece como parlamentar, quando você é acordado com um pedido de socorro de uma mãe que teve uma filha estuprada de 11 anos num vilarejo Pavuna. Quando você, já desesperado, tomando banho, passa por uma televisão para sair para o trabalho e depara com duas senhoras que, por causa de um carro, foram baleadas. Aí se pede segurança, se pede aumento de policiamento, mas a gente chega e diz, pô, já ouvimos, o senhor sabe disso, que frequenta a favela? O cara diz, qual é o meu futuro? Não se tem emprego, não se dá dignidade para as famílias, se amostra para o jovem que as facilidades são todas. Todo jovem hoje quer ter o direito a ter um tênis, uma bizinha, isso custa, isso tem um custo. Se não se gera emprego, você gera uma máquina que vem a causar com que isso aconteça. E o que me deixa e faz com nós parlamentares que estamos nessa casa ficar preocupado é que no mínimo 50% já tem uma netinha, já tem um netinho. Se nós não mudarmos a cabeça do jovem, a gente está entrando numa selvageria. Isso não é mais um assalto. Isso não é o cara que vai ali roubar pela uma necessidade. Eu acho que quem cerca um carro e dá tiro em duas senhoras, ele não foi para roubar. É selvageria. A gente não pode deixar de se omitir. Aí, as pessoas dizem, pô, você não vai, mano? Pô, porque eu acho que nem o bandido quer o filho dele na marginalização. Então, nós temos que investir na cidade do Rio de Janeiro, dentro do social. Mudar o Código Penal. Ser mais rigoroso. Do jeito que está, nós estamos dando facilidade para que aconteça esses problemas. Um estupro de uma garota de 11 anos, você não pode prender o cara, e o cara simplesmente responder numa cela como um canhão. Para mim, isso é um animal. E você tem que penalizar ele de outra forma, mas com mais rigor. Tirar a vida por tirar não é esse sentido, mas tem que ser penalizado com mais rigor. Você não pode achar que ele vai, depois de fazer um negócio desse, num tempo, 1/3 de pena, vai ser reintegrado à sociedade e mudou a cabeça dele. Isso não existe. Não existe. Eu falo aqui com pessoas que são assessores, está ali o assessor do Jorginho do SOS, que veio do Jacarezinho, junto comigo naquela época que a gente entendia. Uma coisa era o cara ser malandro, outra coisa era o cara tratar contra... Mas também está faltando os valores que são mais fundamentais na nossa sociedade, que é o valor de família. Nós temos que resgatar o valor da família. Digo isso com propriedade, que você não vê mais uma criança tomando a benção dos pais. Não se toma mais a benção, se beija mais a mão.
Hoje o filho sai de dentro de casa feito que estivesse saindo. Quer dizer, eu acho que nós também, pais, temos que cobrar do nosso filho. O que é isso? Você deitou, acordou, não dormiu como cachorro? Pô, tem pessoas que acordam e não conseguem tomar a benção, mãe. Parece que essa palavra ficou uma palavra vulgarizada. A benção, mãe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antigamente se rezava-se para se almoçar. Então, eu tenho a honra de ter visto até aqui o Stepan, e teve um momento, nobre vereador Stepan, que nós na Comissão da Criança e do Adolescente, nessa CPI, né, do abuso do turismo, que nós dissemos o seguinte: os valores que se amostram que são bem-sucedidos, são os valores que não nos levam a lado nenhum. Estou dizendo de uma garota de 11 anos que foi estrupada no Vilage da Pavuna. Então, eu fico triste em saber que, para algumas coisas, existe o rigor da lei. Para outras coisas, nós não conseguimos nem mudar alguma coisa da lei para dar mais tranquilidade para a sociedade e para um chefe de família poder ir para o seu trabalho. E aonde acontece o estupro? Você nunca vê, vou concluir, nobre presidente, você nunca vê a filha de nenhum milionário ser estuprada. Sempre a filha daquele mais carente. Nas comunidades carentes, ali onde você consegue penetrar e sair dali, entendeu? Trocando, pegando uma criança que às vezes, por um momento de desinformação, até porque antigamente a gente cobrava. Quem te deu essa caneta, não põe a bala, não vai ali com qualquer um, e hoje esses valores não são mais. Obrigado, senhor presidente, mas eu acho que nós temos que resgatar os nossos valores de família, para a gente não poder ser banalizado com o estupro de uma menina de 11 anos numa comunidade. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. O novo vereador inscrito é o doutor Nelson Ferreira. Senhor presidente, demais componentes na mesa, nobres colegas vereadores, senhores da imprensa, senhora presente aqui na nossa casa, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero me solidarizar com o nobre colega vereador Jorge Mauro no que concerne a luta contra a violência praticada em nossa cidade. É resultado da certeza da impunidade de quem as pratica. O caso relatado pelo nobre vereador Jorge Mauro, sobre o estupro de uma jovem de 12 anos, causa indignação e repulsa de nossa parte. A falta de amor é latente. Como vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, criei o Disque Direitos Humanos da Câmara Municipal, um canal de comunicação direto que nossa sociedade tem para fazer suas denúncias. O 0800-280-2899 já está em pleno funcionamento. Nós, nobre vereador Jorge Mauro, que subimos diariamente favelas, que visitamos constantemente comunidades carentes, verificamos que a maioria dos moradores dessas comunidades são pessoas honestas, de bem, trabalhadores, que ali estão por falta de uma oportunidade de vida melhor. Esses trabalhadores e suas famílias estão constantemente expostos à violência e aos maus tratos,
principalmente os menores. É nossa obrigação zelar para que tenham uma oportunidade de vida melhor. Esse é o meu compromisso para com este povo sofrido e muitas vezes abandonado por quem de direito. Mas o que me hoje faz subir nesta tribuna é responder ao meu querido e nobre vereador Edil S. Ferraz. Na data de ontem, ouvimos na fala do nobre Edil S. Ferraz que no meu retiro utilizaria o chamado spray de espuma. Não cabe neste momento discorrer quanto à vida pessoal de qualquer um de nós. E por este motivo, passamos à defesa deste projeto, que é o relevante a ser realmente discutido. A Constituição Federal, senhor S. Ferraz, determina que a livre iniciativa deve ser preservada. Determina também o direito ao lazer, a defesa da saúde, a defesa da vida, entre outros valores. Devemos lembrar também que o emprego deve ser garantido a todos. O produto chamado spray de espuma serve para diversão, ornamentação, utilização em festas de aniversário, festas de Natal e até no Carnaval, que mesmo não participando, tenho que defender, pois é uma expressão da cultura popular brasileira. Não acredito que o produto que é objeto deste projeto de lei seja o causador da violência no município do Rio de Janeiro. Talvez o consumo demasiado do álcool e outras substâncias possam favorecer, sim, a violência. Seguindo a linha de raciocínio do nobre Edil, não poderemos comercializar bebidas, cigarros ou armas, por exemplo, entre outros produtos, que realmente proporcionam a violência, sendo certo que vemos em todo o território nacional a venda destes bens. A pergunta a ser feita é: seria realmente objeto gerador de violência o spray de espuma? Acredito que não, pois se proibíssemos a comercialização do spray de espuma, jamais teríamos a radicalização dos assaltos, por exemplo, e dos homicídios, da violência em geral. Vale observar que o Ministério da Saúde regula os produtos que podem ser comercializados no Brasil. As fábricas brasileiras estão em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que são fabricados aqui servem inclusive para exportação, mas no nosso município não podem ser vendidos. Com isso, reduzimos o número de postos de trabalho, diminuímos a arrecadação, limitamos a livre iniciativa, fatores preponderantes do desenvolvimento econômico que tanto necessitamos para o crescimento do país. Vale ressaltar a seriedade dos exames realizados nos produtos nacionais. Temos a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde, a RELBRAS, que relaciona os laboratórios de reputação ilibada, que podem verificar a qualidade dos produtos que venham a ser comercializados. Por este motivo, estes laboratórios indicados para verificar a qualidade dos produtos que são objetos deste projeto de lei. Por fim, na justificativa do projeto que proibiu a venda do produto, não foi a mencionada violência na cidade, mas a questão de alergias dermatológicas e nas vias respiratórias. Ou seja, a proibição decorre do possível risco à saúde. Tal fato é de grande importância e deve ser levado em conta. Por isso existe a exigência dos testes dos produtos antes da comercialização. Ante o exposto, colegas vereadores, o que o nosso projeto defende é, sem dúvida, o trabalho, o lazer, a livre iniciativa, entre outros princípios constitucionais que foram ignorados pelo nobre Edil em seu pronunciamento no final da sessão de ontem, e qual ontem mesmo não tivemos
oportunidade de responder, haja visto o adiantado da hora. Muito obrigado. Não tendo o vereador usado todo o tempo disponível, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, nobre vereador Chiquinho Brazão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caro colegas vereador. Bom, eu gostaria de dar boas-vindas aos nobres colegas do PSDB, vereador Guaraná, Patrícia Amorim, Luiz Carlos Ramos, ao secretário Eduardo Paz, que muito enobrece aí o PMDB. Certamente nós só temos aí a somar, e vai ser de uma enorme importância para o município do Rio ter, nas próximas eleições aí, pessoal dessa qualidade, vereadores, nobres colegas, e certamente vai prestigiar muito o PMDB. Mas o motivo da minha fala aqui, gostaria até que o nobre colega presidente Aloísio prestasse atenção, por favor, é sobre... Eu tenho passado nos corredores, presidente, e estou vendo que com a mudança da empresa, da Rufolo, pela Locante, e eu tenho visto que a troca foi feita, mas os funcionários que recebem a passagem e tudo mais, essas pessoas que estão trabalhando aqui, pessoas maravilhosas, funcionários que certamente têm uma grande preocupação em deixar essa casa ao ponto aí de que a gente possa trabalhar, essas pessoas não estão tendo o seu vale-transporte. Essas pessoas, elas estão precisando pedir dinheiro emprestado, R$2, R$3. Não podemos deixar, presidente. A posição de vereador, ela nos dá uma qualidade de vida bem melhor. Nós temos que agradecer ao Papai do Céu. E não podemos esquecer essas pessoas que estão aí nos dando condição de trabalho. O senhor vê a dificuldade, R$2, R$3. A gente vê que é uma quantia realmente irrisória, mas para que eles é muito dinheiro. Eles não podem faltar. Se faltar, desconta. E atrapalha o serviço. Então, gostaria de pedir, entre outras coisas, presidente, saber uma posição sobre a pontuação dos funcionários aqui dessa casa, que estão com essa dificuldade em receber, e que já é um exercício de presidentes passados, inclusive, e que vem se arrastando aí. Eu gostaria também de ter uma definição de que maneira seria, para que a gente pudesse avançar. O sofrimento que o pessoal também, em relação ao banco, recebimento, eu já tive a oportunidade de conversar com o senhor, e para que a gente possa ter uma posição, ou ter mais ou menos uma ideia, quando nós teremos uma definição sobre isso. Porque eu tenho visto e conversado com os funcionários, e o débito desses funcionários, da grande maioria, é uma quantia, é uma soma muito elevada. E por falta de estrutura, justamente, essas pessoas estão, muitas das vezes, até na mão de agiotas. Eu gostaria de ter uma posição sobre isso. Obrigado, presidente. Essas são minhas falas. Vereador Chiquinho Brazão, com relação à empresa de limpeza, foi feita uma licitação há tempos atrás e uma outra empresa venceu a licitação. Por motivos técnicos, documentação, a empresa não pôde de imediato iniciar o trabalho na Câmara. Pedimos à Procuradoria da nossa Câmara que tentasse, na Justiça, resolver essa questão o mais rápido possível. Foi resolvido, veio uma liminar, que a nova empresa que tinha ganho a licitação tomasse o lugar da empresa anterior. Essa transição justamente está havendo nessa semana, tá? Por isso, talvez, essa dificuldade de troca de empresa, uma empresa que já estava aqui há muito tempo. Com relação à questão da pontuação dos funcionários da casa, a assessoria nossa está fazendo um levantamento de algo que já vinha se arrastando há muitos anos.
Tá? Eu não sei se o vereador Aloysio Freitas, na minha gestão, vou conseguir solucionar esse problema, mas temos tentado ajudar os funcionários que têm nos procurado. Com relação ao banco, nós conseguimos diminuir a taxa de empréstimo do banco que faz o atendimento dos funcionários, que é o Banco Real. Mas a nossa ideia é fazer uma licitação entre bancos para aquele que apresente menor taxa de empréstimo, evidentemente será melhor para os funcionários para pagar menos empréstimo. Então, são essas questões que o senhor está levantando e essa maneira que a presidência, a mesa diretora, tem tentado seguir o caminho melhor para a Câmara e para os funcionários da Casa. Obrigado, presidente. Presidente, inclusive, o senhor acompanhou parte desse nosso trabalho, que teve comigo, até conversando com os próprios funcionários. Não, fiz parte lá da comissão no dia. Presidente, eu gostaria, se fosse... Pô, até barata até na casa, hein, presidente? Como é que estamos, hein? Presidente, eu gostaria, se fosse possível, que a presidência, de alguma maneira, fizesse o contato com a empresa, para que a empresa pudesse realmente acelerar esse processo da passagem, que é uma coisa emergencial. Para quem não tem, isso torna-se muito, presidente. Então, é uma coisa muito importante para essas pessoas e eu me sinto incomodado de ver isso realmente acontecer. E, ao mesmo tempo, de que a CBN, no mês passado, nós estávamos tomando aí paulada, dizendo que isso aqui é a gaiola de ouro, que a casa, os vereadores e esta casa movimentam uma quantia super elevada, e de que a casa não produz, uma série de outras coisas. E, ao mesmo tempo, nós vemos funcionários aqui, infelizmente, tendo dificuldade de passagem. Entendeu, presidente? A coisa não está muito ajustada. Eu gostaria, se possível, essa emergencial. Sobre a do banco, se nós tivéssemos pelo menos uma data aproximada, para que a gente pudesse tranquilizar pelo menos o coração desses funcionários. Porque quando eu estive com o senhor, depois transmiti a alguns funcionários, pessoalmente, que o senhor estaria empenhado, que é verdadeiro, e essas pessoas me perguntaram, tem data? Eu falei, ainda não, mas eu tenho certeza que já houve avanço, e gostaria que o senhor, no tempo correto, o senhor pudesse dar pelo menos uma data prevista para esta licitação. Obrigado, presidente. Vereador Chiquinho Brazão. Semana passada, eu estava substituindo o prefeito da cidade. E a nova empresa de limpeza, ela passou a fazer parte do seu trabalho a partir do dia 1º. Nós chegamos aqui na segunda-feira, para terça-feira, a empresa já tinha assumido. Então, o início, evidentemente, até acertar, demora um pouco, creio eu. Com relação aos funcionários, nos corredores, os funcionários têm me agradecido, por nós termos ajudado algumas questões. Tá? Lógico que a questão que nós fizemos, a questão mais simples, que é a questão de empréstimo, que talvez tivesse criando algumas dificuldades para alguns funcionários. Mas muitos funcionários me procuraram agradecendo a ação da mesa diretora de ter liberado para ele a questão do empréstimo. Apesar que eu acho que não é a melhor maneira você ter empréstimo, você fazer empréstimo e desempréstimo. Essa é a minha opinião. Mas se cada um é dono de si, sabe o que é melhor, né, para cada um. Como é que pode falar? Eu não tenho prazo, porque na realidade, vereador Chiquinho, não depende só de mim. Eu tenho que ter esse levantamento conosco. É um valor, se não me engano, é um valor muito alto, que começou-se a pensar em pagar e tiveram que parar. Eu não sei dizer quem foi que fez, né, começou a se pagar e teve que parar porque chegou-se à conclusão que o valor era muito alto. Essa questão está na Justiça. Então, na realidade, está se esperando a decisão da Justiça para se resolver a questão. Enquanto a Justiça não se pronunciar, nós ficamos amarrados sem poder ter uma solução. Estamos aguardando o parecer da Justiça para podermos saber a questão da pontuação dos funcionários, como poderíamos pagar. Certo? Então, é um direito deles, mas que está, no momento, sob júri. Está na Justiça, Estamos aguardando o parecer da Justiça. A mesa fez tudo que ela podia fazer em função dos funcionários, mas estamos aguardando o parecer da Justiça. Certo. Obrigado, presidente. Ok? Pela ordem, presidente. Não cabe questão de ordem, vereador. O que cabe, então?
Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa ao seu prolongamento. A mesa dará ciência às proposições recebidas. Requerimento da autoria do vereador Márcio Pacheco. Requeira, minha diretora, ouvido plenário, a retirada da pauta do ordem do dia do projeto de resolução número 15/2005, que altera o dispositivo do regimento interno visando a criação da Comissão Permanente de Juventude. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer minha diretora, ouvido plenário, a retirada de pauta da ordem do dia do projeto de resolução número 27/2006, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, que altera os artigos 58 e 69 do regimento interno, visando adequar a terminologia relativa à pessoa com deficiência. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a minha diretora, ouvido plenário, a retirada de pauta da ordem do dia do projeto de resolução número 32/2006, que altera os artigos 2001 e 2002 do regimento interno com a finalidade de criar indicações legislativas da autoria do senhor vereador Márcio Pacheco. Os vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do grande prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, o novo vereador Rogério Bittar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aproveitando o ensejo por parte do vereador Chiquinho Brazão, que fez algumas reivindicações relacionadas à nossa casa, a esse Poder Legislativo, eu quero avançar um pouquinho no sentido do que está acontecendo ao redor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Como relator da CPI da desordem urbana, tenho recebido muitas críticas relacionadas a esse trecho do centro do Rio de Janeiro, que é a Câmara Municipal, o Teatro Municipal, ali no amarelinho, exatamente de ocupação irregular de calçada e profunda desordem urbana. Então, peço ao vereador presidente dessa casa, como aliado do nosso prefeito, da base de sustentação do governo, que ele nos ajude a manter, pelo menos aqui, ao redor do Poder Legislativo, essa casa limpa. Tem um grupo de idosos que vem de Copacabana para assistir peças e eventos aqui no Teatro Municipal, que eles têm que vir em grupo, porque naquele trecho ali do metrô, da saída do metrô até ao Teatro Municipal, 100 metros que eles caminham correndo, não caminham, eles correm exatamente pela insegurança. Insegurança essa causada pelo poder público municipal, que muitas das vezes acaba generalizando, botando culpa sempre na violência, e que a sua parte ele deixa de fazer, porque é uma área completamente escura, mal iluminada, que são posturas municipais, incluindo também aqui na Cinelândia a ocupação excessiva de população de rua, o número de crianças que nós temos aqui em frente à Câmara Municipal. Isso é uma vergonha, senhor presidente. Então eu peço que seja combatida essas irregularidades de ocupação irregular de calçada, como também essa profunda desordem que está ao redor da nossa casa. Isso até desmerece o poder dos vereadores, que como vereador que fica aqui não só para produzir leis, para fiscalizar o Executivo Municipal, sequer ao redor da Câmara Municipal existe um mínimo de ordem. Então, são essas minhas palavras, presidente, e eu peço que seja, de alguma forma, atendida e encaminhada por o senhor prefeito César Maia. Em tramitação ordinária, segundo discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 168/2007, de autoria da Comissão de Assuntos Urbanos, que susta os efeitos do decreto número 27.663, de 9 de março de 2007. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar, nobre vereador. Para encaminhar, nobre vereadora Lilian Sá. Devido à falta de quórum, eu peço o adiamento por uma sessão. Os vereadores que o presidente submete ao plenário a solicitação da vereadora Lilian Sá, adiamento da sessão por uma sessão. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei número 1153 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que dá o nome de Estrada dos Batistas ao logradouro público que menciona e dá outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, nobre vereador. Para encaminhar, a nobre vereadora Lilian Sá. Olha, devido ao pedido do nobre vereador Eliomar Coelho e do querido vereador Átila Nunes, que não está presente, e também os outros vereadores que não estão presentes no plenário, eu peço para adiar a matéria por uma sessão. Os vereadores que aprovam, com pedido da vereadora Lilian Sá, para adiar a matéria por uma sessão, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, não, fazendo a fala. Em tradição ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1161 de 2007, da autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil, estabelece o dia 12 de agosto como dia da Igreja Presbiteriana do MEI e do Presbitério Guanabara. Para encaminhar, nobre vereador. Para encaminhar, a nobre vereadora Lilian Sá. Como a vereadora não está presente, eu peço adiamento por uma sessão. Vereadores que... A presidência que submete ao plenário, se concorda com o adiamento da sessão do projeto por uma sessão. Os vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 192 de 2007, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos, incluindo no calendário oficial do município o dia do comissário de Polícia Civil. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a sessão final e o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1241 de 2007, de autoria do senhor vereador Nadinho de Rio das Pedras. Para encaminhar, nobre vereador. Considera de utilidade pública a Associação Educacional Garrida de Menezes. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar, a nobre vereadora Lilian Sá. Devido também o nobre vereador não estar presente, eu gostaria de pedir o adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário, se concorda com o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1307 de 2003, mensagem 179 de 2003, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta a área de proteção ambiental e recuperação urbana, Aparu do Alto da Boa Vista. Recebeu emenda de números 2 e 3, sai da ordem do dia e segue as comissões. Projeto de lei número 263 de 2005, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, institui a semana de olaria na forma que menciona. Para encaminhar, nobre vereador. Vamos colher primeiro o parecer, vereadora. Está pendente de parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. As emendas de número 1 a número 4. Vereador Luiz Antônio Guaraná, para dar o parecer. Não estando presente, vereador Renato Moura. Não está presente, vereador Eliomar Coelho. Vereador Eliomar Coelho. Parecer, vereador. Parecer da comissão, senhor presidente, é favorável. Parecer da Comissão de Assuntos Urbanos é favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Não é vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer da comissão é favorável. A ordem, vereadora, no orador que vai discutir a matéria, encerrada a discussão. Eu peço o adiamento por uma sessão, por favor. A presidência submete ao plenário a solicitação da vereadora Lilian Sá. O adiamento da sessão, adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 28 de 2001, de autoria dos senhores vereadores Lucinha, Rubens Andrade, Mário Del Rey, Edson Santos, Edmilson Dias, Eliomar Coelho, Osramiro Pimentel, Rodrigo Betra, Otávio Leite, professor Washington, Carlos Bolsonaro, Fernando Guzmão, Jorge Pereira, Ferraz, Jerominho, Bispo Jorge Braz, Jorge Mauro, que susta o decreto número 20.224, de 13 de julho de 2001, de autoria do Poder Executivo. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, nobre vereador. Para encaminhar, a nobre vereadora Lilian Sá.
Peço o adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário. Se concorda com o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, nobre vereador Wilson Leite Passo. Senhor presidente, comemorou-se no dia 1º e continuamos a comemorar, como de direito, os 180 anos do Jornal do Comércio, que representa a memória viva do Brasil de 1827 até os dias presentes. Quando Pierre Planchet criou o Jornal do Comércio, foi dominado certamente pelo propósito de bem servir a sociedade brasileira, que carecia de um órgão de imprensa capaz de dar não somente a informação necessária do cotidiano, mas também de orientar, muitas vezes, a vida nacional, como continuou a fazer durante toda a sua existência, até o presente momento. O Jornal do Comércio é realmente o documentário real da vida brasileira de 1827 até os nossos dias. Pelas suas páginas passaram algumas das figuras mais eminentes da vida brasileira nos diversos campos, particularmente no campo jornalístico e no campo da política. Hoje, dirigido por Maurício Dinepe, que sucedeu a diversos diretores do mais alto nível intelectual e moral, o Jornal do Comércio continua a marcar a sua presença pelas características que dominam a sua existência. Dentre essas características, senhor presidente, haveríamos de lembrar a fidelidade à verdade, aos fatos, a boa orientação no sentido de servir bem à sociedade e à opinião pública. E, ademais, tendo nas suas páginas a presença sempre, desde o início de sua existência, de algumas das figuras mais eminentes da vida brasileira, como o Barão do Rio Branco, Rui Barbosa e tantos outros valores que escreveram em suas páginas, o Jornal do Comércio, ademais, tem características que o tornam sobremaneira um órgão diferente e especial, merecedor dos encômios de toda a boa sociedade brasileira. Pauta-se pela fidelidade à verdade, como já disse. A linguagem nele empregada é sempre uma linguagem escorreita, muito diferentemente do que ocorre na maioria dos órgãos de nossa imprensa, onde muitas vezes a linguagem descaracteriza o melhor do nosso idioma.
no Jornal do Comércio, o que se observa sempre é a linguagem correta, exemplar. De outra parte, além desse detalhe importantíssimo, é um jornal que pode entrar em todos os lares sem ofendê-los. É um jornal eminentemente fiel à família no seu sentido melhor, ou seja, nas suas páginas nada se lê que possa agredir os bons valores da família, os bons valores sociais, muito diferentemente do que também ocorre em muitos outros órgãos, cuja linguagem resvala muitas vezes pelos mais baixos desvãos do pensamento, além dos valores do idioma. O Jornal do Comércio, assim, é primus inter pares, o exemplo máximo que podemos ter, não somente pela sua tradição, mas também pela sua qualidade sob todos os aspectos, quer o jornalístico noticioso em si, quer o da boa orientação, o da fidelidade à verdade, como já disse, quer como um tradutor dos melhores valores da sociedade e sempre respeitando a família brasileira, por não abrigar em suas páginas conceitos, desvalores, sugestões que possam ofender os brios da família brasileira. É por tudo isso, merecedor dos encômios de todos os bons brasileiros. Hoje, dirigido, como sempre, por homens da melhor envergadura moral e intelectual, lembro que há alguns poucos anos estavam à sua frente figuras ilustres de jornalistas como José Chamilete, Genilson Gonzaga e outros tantos. Continua a abrigar algumas das figuras mais eminentes da intelectualidade nacional, como Magrece de Sá. E no quadro de jornalistas, figuras respeitáveis em todos os sentidos, não somente pela correção da linguagem, mas e pela fidelidade à verdade, como Aziz Ahmed e tantos outros. Continua o Jornal do Comércio a ser aquele órgão de que se podem valer os brasileiros conscientes para tomar conhecimento dos fatos cotidianos e de todos aqueles fatos que importam vir ao conhecimento da sociedade. Portanto, senhor presidente, hoje acrescento, dentre as muitas homenagens feitas ao Jornal do Comércio, a minha manifestação, lembrando que aqui mesmo neste plenário tive a oportunidade de prestar uma grande homenagem ao Jornal do Comércio há poucos anos atrás, esperando que por longo tempo continue o Jornal do Comércio a realizar a sua obra de informação e de boa orientação para a sociedade brasileira, como todos os órgãos deveriam fazer
e nem sempre o fazem. O Jornal do Comércio, portanto, merece os aplausos e, como disse, os encômios de todos os bons cidadãos, pelos valores que esse jornal abrigou desde o início de sua existência e abriga até hoje. Era o que tinha a dizer. Projeto... Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 203/2007, autoria da vereadora Andréia Gouveia Vieira, concede o título de cidadã honorário do Rio de Janeiro a Pepita Rodrigues. No área 2 escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para comunicação e liderança. Fica dispensada a direção final e segue ao togo. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, nobre vereador Aloysio Freitas, na verdade, essa comunicação é para justificar a necessidade da minha ausência no trabalho de hoje aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma vez que, na parte da manhã, o senhor secretário estadual de Esporte, Turismo e Lazer se filiou ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro e eu estou sendo convocado pelo presidente do Diretório Municipal para procedermos à análise da filiação. Daí, a reunião está programada para daqui a 15 minutos. Quero justificar a necessidade da minha ausência no trabalho da parte aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Está certo, vereador. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, segunda sessão, redação do vencido, projeto de resolução número 34A de 2006, de autoria da vereadora Aspaza Camargo, Estepânia Cercian, Andréa Gouveia Vieira, Dr. Carlos Eduardo, Leila do Flamengo, Brizola Neto e Eliomar Coelho, que acrescenta, altera e revoga dispositivo do regimento interno e cria a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. No hora 2 escrito para discutir a matéria, votará em segunda discussão, em terceira sessão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de emenda da Lei Orgânica número 18 de 2007, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Cria o artigo 122A e o parágrafo único do artigo 122A, na Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, requer um quórum, frequência de 2/3. Para encaminhar. Para encaminhar, o nobre vereador Estepânia Cercian. Queria pedir o adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento da sessão por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, em votação. Projeto de lei complementar número 34, 2007, de autoria das comissões de Justiça e Redação, Administração e Assuntos ligados ao servidor público, Assuntos urbanos, Meio Ambiente, Transporte, Trânsito, de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, que suspende a concessão de licença para as construções que mencionam no âmbito do município. Em votação, requerimento de adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 3 de 2005, de autoria do senhor vereador Guaraná, que altera o artigo 134 do decreto número 322, de 3 de março de 1976. No autor escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis.
Presente votando 11 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sua matéria e dá para continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, comunica que a vereadora Tereza Berg não virá por motivo de doença. A presidência comunica que haverá hoje solenidade destinada à realização de entrega de moções ao comissário Jorge Roberto Lúcio da Cruz, conforme requerimento 2404/2007 do senhor vereador Wilson Leite Passo. Convocamos a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.